Antes de começar, eu queria que a Ângela desse uma palavra, cumprimentasse, porque a dinâmica vai ser assim. Eu vou fazer a primeira formação e a Ângela remata naquilo que ela sentir falta, que eu talvez não tenha falado, ou que tenha me equivocado e falado errado. Aí a mãe conserta no final, né? Então a Ângela começa e a Ângela fecha. Boa noite, Ângela, bênção! Seu microfone está desabilitado. Consegui. Gente, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Eu esqueci o nome da menina de Tocantins que fez a live, mas eu queria que a formação tivesse a cara daquela menina. Que gracinha! Coração. Hein? Que gracinha ela! Você viu? A empolgação, a sede. Olha, Moninho, eu fiquei tão feliz, que eu acabei até conversando com a Marcela a hora que eu saí. Marcela é a coordenadora de Tocantins, dizendo assim: obrigado, Senhor, porque quem leva a palavra de Deus precisa de levar com essa alegria. É verdade. Não é verdade? É verdade. Alguém que faz com amor. Eu queria fazer um pedido a vocês. Eu queria que todo mundo, após essa reunião, entrasse no Telegram. Quem não tem Telegram, por favor, abra o seu Telegram. Sábado teremos uma novidade com relação a isso que vocês vão amar. Nós queremos desafogar os apps da vida. Então, estamos aí com uma proposta muito legal, mas para que no sábado a gente possa fazer isso com vocês, eu preciso que todo mundo entre no Telegram. Combinado? Combinado. Deus nos abençoe. E agora eu sou aluna. É com você, Moninho. Amém. Amém, gente. É com muita alegria, muito temor, muito tremor, aquelas conversas todas sempre. E no dia que eu com a Ângela me pediu que fizesse a formação e voltar dessa formação pro carisma, pro movimento, eu fiquei pensando, eu falei, gente, o meu livro, a Pilar, tá tudo no livro. Eu falei, gente, eu emprestei meu livro. Eu falo, como Deus é maravilhoso quando é a vontade dele, as providências. E eu não sei, gente, porque eu empresto meu livro tá na mão de todo mundo, roda na mão de todo mundo, e eu ficava assim, eu fico até arrepiada. Senhor, eu preciso desse livro. Falei com o Pilar, fotografa pra mim essas páginas principais e me manda. E ontem ou anteontem, o meu marido chegou em casa com um pacote e falou que ia mandar te entregar. Quem era? Eu falei, é o Espírito Santo que mandou me entregar. Gracinha demais da conta. Então, gente, a primeira coisa que eu queria falar para vocês da Escola São João Batista, todas nós que somos a cara do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Isso aqui é para ler. Não, mentira. Isso aqui é para estudar. Isso aqui é para estudar. Isso é o maior tesouro que o movimento tem e tem que estudar. Não tem outra alternativa. Moninho, eu não gosto de ler. Gente, lê uma frase, lê as coisas principais, marca de amarelo assim, ó, sabe? Por quê? Porque é aqui que vai dar a nossa cara. A Igreja Católica, ela tem a unidade dela. Então, eu já falei isso outras vezes. Qualquer lugar do mundo que você for, hoje é o Sol da Terra e a Luz do Mundo. Todo mundo lê o Sol da Terra e Luz do Mundo. Todo mundo caminha igual. Então, se o movimento tem a metodologia dele próprio, a gente tem que caminhar igual. Então, se você quer ser uma pregadora do movimento, trabalhar, crescendo mais em conhecimento dia após dia, a primeira coisa que a gente tem é estudar isso aqui. Para que a gente tenha isso na nossa mente, mas no nosso coração. Porque ter na mente é muito fácil. Só que quando a gente só tem na mente, a gente esquece. Mas quando a gente tem no coração, a gente vive. Aqui no livro, a Ângela fala de obediência, ouvir com o coração. E é isso, quando a gente ouve com o coração e quando a gente coloca o nosso coração em tudo, fica fácil, a gente não esquece. Então, a primeira coisa que eu queria colocar, e para onde eu vou caminhar com vocês hoje, é no servir o Senhor. No servir o Senhor com excelência. Eu gosto de falar também que o Senhor nos chamou, nós somos todas voluntárias.
Apesar de que as pessoas acham que a gente recebe salário. Ontem eu estava na reunião com Minas Gerais e a minha de vendas, Vânia, falou: Simoninha, eu queria deixar bem claro que eu não recebo salário. Porque as pessoas acham que quem trabalha com a venda tá ganhando. Não ganha, não. A Ângela também não ganha, não. Eu também não ganho. Não, ninguém, alguma de vocês ganha, gente. Nós aqui somos todas iguais. A gente trabalha pro Senhor. E aí, eu falo assim, quando você recebe um salário para trabalhar, você dá 100% do seu serviço. Você dá o seu melhor. Quando é para Deus, é voluntário. Foi Ele que te chamou. A gente tem que dar muito mais do que 100%. A gente tem que dar 110%. E a gente tem que se dobrar e desdobrar de cara boa, feliz da vida. E eu queria hoje trazer alguns pontos para vocês. Mas antes eu queria ler um evangelho. Que é tão lindo, gente, é providência de Deus, o Sal da Terra e Luz do Mundo. Daqui a pouco eu vou falar deles, mas eu queria abrir no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 19, ele fala assim, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 19. Eliseu chega numa cidade e ele fala assim, voltaram, não diverti, deixa eu ver, aqui, o título é Água Saneada. Alguns homens da cidade disseram a Eliseu, esta cidade é lugar bom de se morar, como tu percebes, Senhor. Mas as águas são ruins e a terra é estéril. Disse ele, trazei-me uma tigela nova e põe sal nela. Eles trouxeram. Então foi até a fonte de água e despejou nela o sal, dizendo, assim diz o Senhor, vou curar estas águas e nelas não haverá mais morte nem esterilidade. E as águas ficaram sadias até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu havia falado. Ah, Senhor, tua palavra vive e eficaz. Fala conosco, Senhor. Nós somos servas, foi o Senhor que nos chamou. E nós queremos te servir, Senhor. Amém. Amém? Muito bem, gente. Então, eu tenho que falar, eu tenho que ler, eu tenho que ir aceitando o povo que tá pedindo pra entrar. Mas a gente vai caminhando. Eliseu, ele fala assim, essa cidade é muito bacana, essa cidade é joia. As pessoas são muito joia, mas as águas são ruins. O movimento está crescendo muito. O movimento tem crescido dia após dia. Mas as águas somos nós. E muitas vezes nós não temos sido aquilo que o Senhor tem pedido de nós. Águas boas, curadas, sãs. Porque ele fala de águas saneadas e a palavra sano vem de limpar, de lavar, Ano passado foi o ano do Kairos, o ano de perdão. Mãe curada, cura. Mãe ferida, fere. E a gente fica vendo tanta confusão, tanta ciumeira, tanta peleja. E eu fico num universo muito pequeno e fico pensando em Ângela, no universo dela muito maior. E aí eu hoje peço para vocês aqui, por favor, uma Ave Maria para Ângela e para Aline, pelo menos todo santo dia, porque não é fácil. As meninas das súplicas, Diana e Flavinha, espiritualidade carrega nas costas o movimento. E é isso que sustenta, e é isso que tem crescido, porque nada cresce dessa forma, gente, se não for vontade de Deus. Não vai. E a gente tem que entender o nosso coração. E ele fala que as águas, ele então joga sal. Joga sal na água e é tudo muito simples. E as águas ficam curadas, ficam sãs. Talvez a gente precise de sal. E coincidentemente, providentemente, o evangelho de hoje, ele vai falar. Vó, tem gente na porta? Aonde, Pilar? Todo mundo eu tô aceitando? Acho que o microfone da tia Ângela tá desligado, não tá não, menino? Não sei. O que tem? Vermelhinho. É só eu que tô falando. Eu deixo desligado. Ah, tá. Tá tudo certo, Célia. E aí, eu queria trazer isso para nós. Porque se nós não tivermos algumas posturas enquanto formadoras do movimento e a gente não tiver essa unidade... Célia, por favor, desabilita o seu microfone para mim.
a gente não tiver unidade, a gente não tiver obediência e falar, porque tá enquadrando o movimento, o Espírito Santo agora tá enquadrado, tem que ficar todo mundo junto. Gente, é isso mesmo, para que a gente tenha excelência no servir o Senhor, tem que estar enquadrado naquela moção que Deus deu para elas. Ninguém é obrigado, né? Ninguém é obrigado, mas se ficar, é feliz, é sorrindo, é evangelizando, porque o grão de mostarda, se ele cai na terra, ele não morre, ele não produz fruto. Então, a primeira coisa que tem que ficar para nós, queridas, tem que morrer. Morrer para quê? Morrer! Eu não tô lá vendo no jornal, eu não tô lá com meu marido, eu não tô lá... Morrer! Tantas pessoas falaram, Moninha, que podia estar aqui hoje. Não, Moninha, não vou dar para eu ir, não. É escolha. É escolha. Estar no movimento é uma escolha sua. Sim que o Senhor te chamou. Sim que foi um chamado. Foi. Mas é escolha. Para levantar da cama de manhã, você já fala assim, se eu ver se eu vou levantar hoje ou se eu não vou. A gente escolhe. Deixa eu ver se eu vou escovar dente ou se eu não vou. A gente escolhe. Então, hoje... tá aqui, tá desabilitado seu microfone, hein, Flavinha? Hoje tá aqui quem escolheu. O Senhor escolheu. E Ele hoje fala para vocês, vós sois a luz do mundo. A luz demais cega. A gente tem que ter equilíbrio. Mas o que mais me chama atenção nesse evangelho de hoje é do sal. Ele fala assim, vós sois o sal da terra. Eu vou fazer a mesma frase dos 3 evangelhos sinóticos. Mateus 5,13 ele fala, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada. Serve só para ser jogado fora e pisado pelos homens, o evangelho de hoje. Então, se a gente perder o sabor, só serve para ser jogado fora e pisado. Aí você vai falar, não, mas estão me pisando, você tá com sabor? Não precisa me responder. Eu quero questionar e quero desinstalar. Vocês saírem do normal, do automático e repensar muitas coisas. Marcos, ele fala, ele repete a mesma coisa e ele acrescenta. O sal é bom, mas se tornar insosso, Marcos 9,49. Com que vocês lhe darão sabor? Tenham o sal em vocês e estejam em paz uns com os outros. Então ele acrescenta a paz. Mas Lucas arrebenta. Lucas fala, o sal é bom, mas se até o sal perder o sabor, com que salgaremos? Não serve para mais nada, nem para a terra, nem para o esterco, nem para ser jogado fora. Quem tem ouvidos, que ouça. Vocês estão ouvindo, gente, né? Porque aí ele fala, quem tem ouvidos, que ouça. Somos chamados para ouvir. A obediência, ouvir com o coração. Eita ferro. E aí, Jesus, então, ele vai falar, se o sal perde o sabor, ele não serve para mais nada. Nem para esterco. É dura essa palavra. Para mim, ela é muito dura. Todas as vezes que eu escuto essa palavra, é muito dura. E eu falo com o Senhor, Senhor, pelo amor de Deus, que eu seja pelo menos esterco para adubar, né? Para adubar, para florescer. A planta quando tá com esterco. Mas é muito duro você ser esterco. Padre Léo, ele tem uma pregação dele que ele fala sobre isso. É muito interessante. Deus mostra para ele que ele lá no curral, na casa do pai dele, não sei se vocês já assistiram essa pregação. E ele fala, eu quero ser o esterco. Ele não fala esterco não, porque ele era mais chulo. E aí... Paulo fala assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transforma a sua forma de pensar pelo Espírito Santo que vai te moldar. O mundo, ele quer nos moldar, né? O mundo, ele quer nos moldar e a gente vai caminhando. E isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele fala, transforma o seu pensamento pela renovação da sua mente a distinguir o que é bom, perfeito e agradável. Que é só o Senhor que é bom, perfeito e agradável. E a vontade dele é essa. E é vontade para a nossa vida também. É fácil? Não, queridas. Mas primeira coisa para nós, é importante a gente não se conformar. Ah, Moninha, deixa eu te falar, é assim mesmo. Não, não é assim.
Não é. Para o Senhor a gente tem que ter excelência, para o Senhor a gente tem que salgar. E aí eu vou trazer alguns pontos para você das características do sal e trazer isso para a nossa vida para que a gente possa utilizar isso dentro do movimento. Dentro do movimento. Todas as vezes que vocês saírem em missão, todas as vezes que vocês pegarem um aeroporto, um ônibus, um carro e chegar num lugar, chegue como que fosse o Senhor mesmo chegando, porque tem muitos lugares que a gente vai, e Ângela anda muito mais do que eu, que elas não têm nada. Elas não têm nada. No ano passado eu fui em Coração de Jesus, uma cidadezinha de terra, de chão de terra, lá em Montes Claros, perto de Montes Claros. Eu cheguei no voo da meia-noite, saí daqui na sexta-feira, cheguei à meia-noite, dormi, a Aline era coordenadora ainda, acordei no dia seguinte às 6 horas da manhã, pegamos um ônibus, fomos para essa cidade de terra, de chão de terra, numa igreja pobrinha de chão de terra, as mãezinhas vindo de chinelinho de chão de terra. Mas já estava tudo lá, de fralda amarrada na cabeça, sabe? Zona rural. Então, quando a gente principalmente chega nesses lugares, a gente tem que chegar, eu tô levando Jesus. A gente tem que sentar com elas, tomar café com elas, abraçar. Não, Moninha, mas tava num cheiro ruim. Abraça! Depois você toma banho, lavou, tá novo. Sabe? Cuida! Cuida, a gente tem que ser extensão. Oi, Pilar. Tem gente na porta aonde, Pilar? Aqui na minha porta? Tô tocando meu interfone. Vamos pra frente. Atende aí, Lelê. E vamos começar. A primeira coisa que eu queria falar com vocês. Quando a gente serve o Senhor, a gente tem que servir com excelência. Excelência. Hoje, gente, eu tava na minha mãe e eu tava no trânsito. O trânsito em Belo Horizonte já voltou normal, tá uma beleza. E eu tenho uma mãezinha de 85 anos que mora sozinha. Fui levar um cachorrinho, porque os meninos ganharam um cachorro aqui em casa, meu marido não deixou. E aí eu tive que levar o cachorro pra minha mãe, Margarete, cachorro, cachorrinha. E cheguei lá, mamãe com a perna quebrada, uma senhorinha que não escuta nada. E eu vim correndo e assistindo a live, e cheguei aqui correndo. Eu passei uma base aqui na minha cara. Eu tô hoje no meu melhor. É o meu melhor. É o seu melhor? Faça o seu melhor. Faça o seu melhor, vai arrumada, passa um batom, passa um lápis de olho. É bem de verdade que dependendo do lápis que a gente passar, ele vai escorrer, vai virar um panda. Mas cuida. Servir o Senhor, a primeira coisa que nós vamos falar é excelência. Excelência para servir a Deus. Nós somos de uma geração, e eu sou dessa geração, que a gente faz tudo. Eu aprendi a fazer tudo. Boninha, você sabe fazer? Sei. O que você é excelente? A gente faz tudo mais ou menos, aí vira uma geração pato. Sabe nadar mais ou menos, sabe cantar mais ou menos, sabe bater asa, voar mais ou menos. Mas faz tudo. Então eu canto, eu prego, eu jogo pro gol, eu venho pra lá, eu vou pra cá, mas é tudo meia boca. Mas não tem quem faça, Morinha, então vamos rezar, pedir o Senhor da vinha quem vi. Mas se você for fazer alguma coisa, eu vou hoje fazer a formação, estude. Veja a metodologia, faça a formação dentro daquilo que a gente tem que fazer, dê o seu melhor, faça com excelência. Excelência. Nós não vamos ser mãe pato não, gente. Nós vamos ser canário, colibri, beija-flor, mãe pato que canta mais ou menos. E isso me faz lembrar da Suíça. A Suíça, ela tem o relógio e o chocolate. É um país desse pequenininho. Todo mundo conhece o chocolate da Suíça. Todo mundo conhece o relógio da Suíça. Por quê? Porque eles são excelentes. Escolher um trem para fazer, faz direito, pronto, acabou. Então eu sei, gente, que a realidade às vezes ela é diferente. Eu sei que às vezes a gente está fazendo outras coisas, mesmo na desobediência daquilo que Ângela pede para que ninguém ocupe dois. Ângela pede para que ninguém ocupe 2 espaços, não é porque que ela não quer que você tome conta de tudo, não. É para você não se cansar. Porque se você ocupa música, canta e prega, vai chegar uma hora que você vai cansar. E quem tá cansado, gente, não ama. Quem tá cansado é grosseiro. Quem tá cansado tem cara ruim. Quem tá cansado, ai, tá de saco cheio, desculpa o termo, tá? Ai, Maria, que saco, lá vem aquela dona de novo, lá vem aquela mãezinha outra vez. Você sabe o que eu tô falando? Tem aquelas coitadinhas que tem problema, que não consegue sair do problema, que te chama todo santo dia o mesmo problema. Eu tenho que receber. Se nós somos Jesus, Jesus iria receber, iria. A palavra fala que Jesus recebia todos. Atendia todos.
Todos. Os bonitos, feios. As chatas, não chata. As mal cheirosas, não mal cheirosas, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é: faça com excelência. Vai cantar, ensaia, gente. Pelo amor de Deus. Roberto Carlos, que é Roberto Carlos, ensaia, nós não queremos ensaiar, não. Ah, para Jesus, vamos fazer, né? Ele recebe não. Ele não recebe. Então, a gente tem que fazer para que suba com o aroma agradável e chegue até ele. O nosso sacrifício no altar. Muitas vezes é sacrifício. E é aí que a gente morre de verdade. Bom, primeiro ponto que eu queria falar com vocês, excelência. Segundo ponto, seriedade. Seriedade, gente, quando o Walt Disney quis retratar o brasileiro, ele retratou o Zé Carioca, o malandro, que dá jeitinho e tudo. A gente não é, gente. Nós não vamos aceitar esse estigma. Não vou. Sabe? É quando fala assim, mineiro é tudo jeca. Não somos não, a gente bota salto, a gente maquia. Né? Baiano não quer trabalhar. Mentira. Vai lá e vê. Sabe? Então, começa a estigmatizar os lugares. E a gente não tem que estigmatizar. Não tem. E aí fez isso com o brasileiro e a gente tem uma fama péssima. E a gente precisa mudar isso. Outro dia eu tava vendo a entrevista do Gerson, da Lady Gerson. Coitado daquele homem, gente. O homem tá velho, tadinho. Mas caiu na besteira de fazer um comercial há muitos anos atrás. E ele fala, gosto de levar vantagem em tudo. E ele ficou estigmatizado pro resto da vida dele. Esse homem acabou a carreira dele. Porque ele gostava de levar vantagem em tudo. E aí eu falo com vocês, gente, eu sou a mais avacalhada, a mais brincalhona. Porque eu acredito que o reino de Deus e a gente evangelizar tem que ser com alegria. O Papa Francisco falou isso. A gente tem que ser alegre. É todos os dias que a gente tá alegre? Não! É todo dia que você quer fazer gracinha? Não, mas a alegria do Senhor é ela que é a minha força. Então eu não tô falando de você ser igual eu, que ri de tudo, que faz bobagem de tudo, que faz graça. Não! Mas seja alegre, é um coração alegre. Aformosei o rosto, Provérbios fala isso. Então pensa, se você for alegre, as rugas vão melhorar, né? Olha, o botox vai estar em dia, porque aformosei o rosto, Provérbios nos promete isso. E a gente tá acostumado a brincar, a fazer gracinha, mas o evangelho não pode ser, gente, né? Então brincar na hora de brincar, falar, até pregar, contar casos de brincar para ficar uma coisa mais leve, mas com seriedade. E sabe aonde que você vai ver seriedade? No seu testemunho de vida. Essas redes sociais é uma coisa muito desagradável, porque o povo sai postando tudo, e é política, é uma confusão. Mas se você optou em ser uma serva do Senhor, eu sinto muito, gente, o perfil de vocês precisa ser cuidado. Sabe? Cuidado. Pra que eu vou ficar postando foto de biquíni? Me lembra quando a juíza chegou no interior, lá em Diamantina, a gente ficou amiga dela e chamamos ela pro clube. Ela falou que ela não podia ir por causa de norma de conduta. Uma juíza que julga, como é que ela vai aparecer de biquíni fio dental? É complicado numa cidade interior, ela vai em outro lugar. Então, eu não tô falando pra vocês cuidar, não postem. Posta o que quiser. Mas a mãe aguenta quando as pessoas vierem falar. Agora, na medida que nós somos mães evangelizadoras, a gente tem que ter uma linha de conduta no Instagram, no Facebook. É pessoal, é seu, ok. Então, né? Dá licença. Eu sinto muito, gente, mas você leva o nome do movimento. E quando a gente leva o nome do movimento, a gente traz Ângela e todo mundo atrás de nós. Pode falar. Bom, fala, amor. Eu queria reforçar isso, por visto nas postagens pessoais, alguém vai lá, reza o terço da chaga, alguém reza outra coisa. Não é que tem problema, só que as pessoas identificam a gente a partir daquilo ali. Então, se eu começo a ser uma coisa maciça com relação a uma devoção, isso começa a marcar a minha cara. E aí, eu preciso de fazer uma opção. Eu quero ser devota de alguma coisa. Ok, não tem problema. Mas eu não posso linkar. E eu sempre gosto de contar isso, Moninha,
Na eleição do ano passado, nós caímos na bobagem de vestir uma camisa do Brasil, amarela. Eu lembro. Eu lembro o que sobrou para você. E postamos. E aí, 5 horas depois, o padre Anderson me ligou e eu fui obrigada a tirar. Obrigada por quê? Porque eu não queria? Não. Porque ele me mandou fazer? Também não. Mas ele disse para mim, você não é uma pessoa física mais, você é uma pessoa jurídica. Então, eu acho que nós que estamos na frente do movimento temos que tomar cuidado com a imagem que nós estamos colando em nós. Eu não quero, Ângela, ok, larga a coordenação e vai tocar aquilo que você acha que é a sua devoção. Mas eu tenho visto isso muito dentro da mídia. E eu queria pedir isso para as coordenadoras. No seu estado, onde tem esses casos, cuidado com isso, porque se a devoção está colada na imagem, por favor, é preciso fazer uma escolha. A roupa decotada, o excesso de postagens sobre a gente. Por exemplo, hoje, Moninha, tem mais de 5 anos que eu não posto nada da minha empresa profissional. Por que eu não posto? Porque se eu postar da empresa profissional, as pessoas vão achar que eu estou fazendo propaganda. Ganhando dinheiro. Usando o Instagram, ganhando dinheiro. Usando o Instagram, que, de uma certa forma, tem muitas mães envolvidas. Então, muitas de nós não éramos, eu vou usar uma expressão talvez forte, a gente não era ninguém na mídia, do meu estado, da minha diocese. Eu passei a ser alguém na mídia por causa do movimento. Então, eu tenho que ser fiel a isso. Obrigado. E aqui, gente, Ângela tá falando como mãe. Não leva nada em pessoal, com melindres, não. A gente tá aqui entre irmãs, né? Todo mundo aqui é liderança em alguma parte. Então, às vezes a carapuça interna, você fica, puxa vida, mas fica tranquilo, sabe? Porque é com amor. E ser corrigido com amor é muito melhor, né? Então fala, Moninha, tem evangelho diário? Tem, gente, evangelho diário, tem alguma coisa que possa lá. E é isso, mas tudo do movimento possa também. Então, a gente precisa de ter esse cuidado mesmo. Cuidado. Bom, eu falei da excelência, eu falei da seriedade e a prudência, né? Moninha, Oi. Só que no seu caso não traz uma devoção. A minha preocupação são as devoções. Tá, okay? Joia, viu? Tanto que você sabe que eu acompanho você e você me pede, algumas correções às vezes foram feitas, mas acerto de rumo. Isso mesmo. E não tem problema não, gente. A gente escuta, a gente ouve, caiu, levantou. Ninguém precisa ficar aí caído no chão o tempo todo, não. Caiu, tropeçou, caiu, machucou, sangrou. Vai sarar, vambora pra frente, gente. O importante, gente, é a gente ir embora. O Kairos, ele nos ensinou isso. Nós paramos aquele ano para perdoar todo mundo. Olhamos para trás, perdoamos, curamos nosso coração, nos perdoamos, para que a gente começasse outra caminhada. Deus nos trancou dentro de casa pra gente rezar. E eu vejo tão claramente isso. Trancou. Então, literalmente, ele me trancou. Falou, vai rezar na unha. Eu ficava dentro da igreja, pra mim, eu já tava lá, né? Junto com ele lá. E é isso. Trancou a gente pra rezar. Então, a prudência, gente, Paulo vai falar, foge da aparência do maligno. Foge da aparência. Eu tive um problema sério com meus jovens ano passado aqui, porque eu falo com eles assim, jovem que evangeliza jovem não pode postar no Facebook, no Instagram, com bebida na mão. Principalmente quem evangeliza os menores de idade. Não pode, entendeu, gente? Entendeu? Não precisa vir evangelizar, não pode ficar no boteco. Mas se veio para a igreja evangelizar, não pode postar. Eu não proibi ninguém de beber, eu proibi de postar. E nós estávamos, quando a gente vai fazer o retiro de 11, a gente vai para o retiro com crianças de 11 a 13 anos, chama Perseverança. Nós tínhamos 500 crianças, você não sabe o que é 500 meninos de 11 a 13 anos. E esses benditos dessa liderança foi para o jogo jurídico e todo mundo postando caneca na cabeça.
Oh, meu Deus, na hora que chegou, acabou o jogo jurídico, eu dei neles e eles ficaram muito furiosos. E eu falava isso com eles. Moninha, mas você não sabe o que tinha na caneca. Eu falei, olha, não sei, nem preciso saber. Mas os pais, todos estão me ligando para falar. Os estão de jejum, todo mundo jejuando, e todo mundo jejuando. O que tinha na caneca ali era água, né? Vem falar para mim, enfim. Vocês servem ao Senhor, não é a mim. Mas eu pedi para não postar e vocês postaram. Eles deu uma confusão, então é isso que eu falo. Moninha, na minha caneca tinha água. Joia foge da aparência do maligno. Se você posta uma foto no meio da gandaia, todo mundo bêbado ao seu redor, e você com uma caneca na mão, é a aparência do mal. É a aparência do mal. Se você é casada e encontra uma pessoa casada e vão sair de noite, sentar para tomar sopa no boteco, é a aparência do mal. Foge da aparência. Ah, Moninha, eu não posso sentar com meu amigo, você é casada? Senta com mais uma pessoa, não fica da conotação de casal. Entende o que eu tô falando? Paulo fala isso. A prudência foge da aparência do mal. E às vezes a gente acaba fazendo as coisas e se dá os burros na água mesmo. Porque higiene, bobeira. Então tem que estar atento, porque o inimigo, gente, cerca o tempo todo. Pra gente cair. Pra gente falar, nossa, nem percebi isso, que ódio que eu tenho de mim de não ter percebido. Mas cair, bora levantar e caminhar, gente. Bora levantar e caminhar. A outra coisa que eu queria falar com vocês é uma muito importante que não acontece na nossa igreja. Pelo menos na minha. Eu tô falando, isso tudo que eu tô falando, os exemplos que eu uso, é na minha igreja. A palavra de Deus vai falar sobre ordem. E quando Jesus multiplicou os pães, tá lá em Lucas 6:40, Lucas 9:15 e Marcos 6:40. Tem a multiplicação. Ele vai dividir em grupos de 100 e de 50. E em Lucas ele vai dividir em grupo de 50. Então, Jesus, ele era organizado. Se ele é organizado, né, gente? Já me ensinou que eu tenho que ser organizado. Tem que ser organizado. Vai ter grupo hoje? Vamos organizar o lugar, colocar bonitinho. A música que vai ser tocada, como que vai ser? Se eu vou pegar o telefone das mães, se vai ter postagem no WhatsApp. Tem que ser ordem. E aí, Jesus dividiu em grupos de 50. A palavra fala que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os exegetas, eles falam que tinha na média de 20.000 pessoas na multiplicação de pães. Eu pergunto para você, se você tivesse lá, em qual grupo que você sentaria? No de 100 ou no de 50? Talvez você falaria com um grupo mais junto. Vamos fazer um grupo de 40, porque a comida não vai dar, não. Só tem 5 pães e 2 peixinhos. A comida não vai dar. Mas não vamos fazer. Como que é a nossa relação quando chega na hora que o padre vai dar presente e o padre fala assim, só pode levar uma flor por família. E aí, na minha igreja não funciona assim. E eu fico assim, gente, o padre fala uma flor por família. E todo mundo quer levar. Minha mãe, ai, Moninha, minha mãe, Dima, não tem pra todo mundo, é um, pelo amor de Deus. Ah, Moninha. Mas aí, as pessoas burlam. E vai levar, porque eu quero fazer, sabe? E eu acho interessante porque a gente quer lutar com a natureza e salvar Jaguatirica e salva o planeta. Mas a gente, quando vai no supermercado, traz sacolinha de plástico para casa e não quer ter a sua própria sacola. Então, essas coisas é complicado, é um paradoxo, é confuso. Porque se eu tô fazendo campanha para salvar o mundo, para não poluir o mundo, eu sou a primeira a não pegar sacolinha de plástico que polui. Existe uma ilha no meio do mar, uma ilha de plástico. Depois você digita no Google aí, a ilha de lixo, a ilha de plástico. E quando a gente vê isso, a gente tem que abrir mão. Tem que morrer, eu não quero carregar sacolinha de... E meu lixinho, aquele lixinho que fica na pia, é sacolinha de plástico que eu uso. Então a gente precisa de rever algumas coisas, a começar em nosso coração. Porque o reino de Deus, a lógica dele é diferente. A lógica dele, os últimos serão os primeiros. A lógica dele é quando você for convidado para uma festa, senta lá atrás. Lá atrás. Pode ser que tenha gente mais importante do que você. E aí, se você for importante, o dono da festa vai te trazer para frente. Mas fica tranquilo que é o Senhor que faz todas as coisas. Ele que cuida da nossa vida. A gente precisa servir com alegria. Moninha, acabou a flor e eu não ganhei.
gente. Que bom que outra pessoa ganhou. Se a palavra de Deus me ensina que eu tenho que servir o outro, que o outro é mais importante do que eu, a alegria maior está em dar do que receber. Que bom que eu pude abrir mão da minha flor e abençoar a casa do outro que está precisando de uma florzinha, né? Então a gente precisa de pensar nisso. Mais uma vez eu vou falar, morrer. Essa reunião vai ser morrer, morrer, morrer. Tô acabando, tá, gente? Então o reino de Deus é um reino de ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus, ele faz a criação e ele ordena pela palavra e tudo é criado. E outra coisa que eu queria falar com vocês é determinação, né? Resolução. Não conseguiu, não deu certo dessa vez, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Isso me faz lembrar de Almir Klink. Almir Klink escreveu um livro, 100 Dias Entre o Céu e o Mar, e ele vai para a Antártica num barquinho pequenininho, e o barquinho dele chamava Paraty. Ele sai de Paraty e vai até lá embaixo, navegando. E antes de sair, ele fala pro caseiro da casa de praia dele lá, fala assim, ele conta a história que ele estava embarcando já. E aí ele vê a janela, a madeira estava quebrada. Então ele chama o caseiro e fala assim, ô João, conserta para mim essa janela. Ele pode deixar, seu Almir, que eu vou consertar. Almir Klink ficou 1 ano navegando. E depois desse 1 ano ele volta. E aí ele conta ele chegando em Paraty, televisão esperando, Globo da Fusão. E ele vê a irmã dele correndo e ele olhou para a irmã dele e falou, o João morreu. Porque não é possível. Ela vem correndo para me dar notícia péssima que o João morreu. Porque a janela não estava consertada, estava igual ele tinha deixado há 1 ano atrás. E aí, na hora que a irmã chega, ele fala assim, você vem falar comigo que o João morreu? Ela, não, que bom que você chegou, e conversa com ele. E aí ele encontra com o João e fala, João, por que você não consertou a janela? E o João fala assim, seu Almir, o senhor não vai acreditar, eu não tive tempo. Então, gente, o tempo na nossa vida é prioridade. É prioridade, é a gente que prioriza. Se a gente prioriza o Senhor, e a palavra de Deus fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Lucas vai falar, aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Pôs a mão no arado, não fica olhando quanto que você já fez, não. Sabe? Não fica preocupado quantos grupos vão abrir, que o grupo fechou, que tem gente, que não tem gente. Vamos caminhar, vamos embora, vamos caminhar, uma hora vai. Uma hora a coisa chega, deixa eu permitir a moça ali. Uma hora chega, mas a gente precisa de ter resolução e determinação naquilo que a gente faz enquanto chamadas para estar no movimento, para pregar, para formar, para cantar, para fazer o que você for chamada, gente, mas que você tenha resolução. Vida simples. A escola de Nazaré nos ensina isso. E cada dia que passa, Gente, deixa eu falar com vocês um trem. Simplicidade não é você ficar de chinela havaiana pra cima e pra baixo, não. Simplicidade é você ser humilde. E para ser humilde, você pode ser uma humilde bonita. Precisa ser varralhada. Pode ser arrumada. As pessoas gostam de ver uma pessoa arrumada, bem apresentável, cheirosinha, cabelo penteado. Então, todas as vezes, principalmente que for para falar da palavra de Deus, para nós já facilita muito, porque nós temos uniforme. Mas coloca uma roupa direito, né? Vê se está passadinho, se não está bonitinho. É detalhes. Porque você está carregando Jesus, você está indo levar Jesus para as pessoas. E aí somos vasos de barro que carregamos o tesouro e vamos levar esse tesouro para as pessoas. Que a gente tenha isso no nosso coração. Essa vida simples e sem murmurar. Porque nós temos a cultura da murmuração. Lá vai nós andando pela rua fora e reclamando, porque tá lá em cima, porque não me chamou para rezar o terço. Agora na época das lives, eu tô lá, a Ângela nunca me chamou, nem vou acompanhar mais. Gente, o importante é que o Senhor te chamou. Faça o que você tem que fazer. O importante é que o Senhor te vê, porque no dia final, não vai estar ninguém lá com você não, minha filha. Vai estar você e o Senhor. Com uma tela de touchscreen. E tudo que você conversou no WhatsApp vai estar lá passando e o Senhor vai fazer sempre.
E todas as conversas de WhatsApp vão estar lá. E aí é perigosíssimo, não tá podendo colocar as conversas no touchscreen. Eu já tô terminando, mas eu queria falar da sinceridade. A gente precisa ser sincero. Eu gosto muito de usar esse exemplo, eu uso sempre. Mas talvez tenha alguém que nunca ouviu de onde que vem a palavra sincero. Na Roma Antiga, quando os escultores faziam a estátua de mármore, e a estátua se quebrava no meio do caminho, quebrava um dedo, quebrava o nariz, eles derretiam cera e colava a cera. E aquelas estátuas que eram inteiras, que não tinha nada colado, colocava embaixo delas sin cera, que ela era inteira, ela não tinha cera. E daí vem a palavra sinceridade. Então, eu escuto tantas pessoas falando, ô Moninha, não foi sincero comigo, né? Não foi sincero, podia ter falado a verdade, podia ter sido sincero. A verdade, gente, precisa vir montada no amor. E com amor, tudo pode ser falado. Santo Agostinho fala, ame e faça o que quiseres. E no amor, eu queria falar da pontualidade. O grupo vai começar às 7 horas esteja lá começando. Você não é insubstituível. Se você não for, coloca uma pessoa no seu lugar. Moninha, mas tem 2 mãezinhas só que chegaram. Privilegia os pontuais. Não privilegia os atrasados. Privilegia os pontuais. O encontro está marcado para começar às 9, esteja no altar 8h30. Não deu? 7:50. Mas esteja a equipe no altar, pronta, para falar com as pessoas. Vocês são importantes para nós. Nós servimos com excelência e nós estamos aqui prontas, esperando só vocês. Deu 9 horas? Manda ver. Ah, Moninha, mas o povo não chegou. Eu sinto muito. Sabe por quê? Porque se você ficar privilegiando os atrasados, aqueles que são pontuais falar, não vão não. Por quê? Eles não começam na hora, não. Eles atrasam. Cordialidade e amabilidade é o último ponto que eu queria falar com vocês. Tem um amigo meu que fez uma pregação uma vez e ele fala do rosto sim, rosto não. Tem gente que é assim, né? Tem gente que é rosto sim, tem gente que é rosto não. Sabe aquela pessoa, rosto não, que você fala, que cara mais ruim. Não adianta, gente, não evangeliza. Você pode ter o coração maravilhoso, ser uma pessoa maravilhosa, talvez. A Ângela, foi a Ângela que fala isso? A cara é dos outros, o coração é meu e a cara é dos outros, né? Então, o coração é seu, a cara é dos outros. Não tem, sinto muito. Fala, não vou então. Mas se é pra ir, vai alegre, vai feliz, cordial, amável, gentil. Tudo que Jesus faria no seu lugar, faça. 2 Coríntios fala assim, procuramos fazer o bem não somente diante do Senhor, mas também diante dos outros. 2 Coríntios 8:21. Procuramos fazer o bem, não somente diante do Senhor, mas diante dos outros. Então aqui eu termino essa formação para a Ângela poder falar e encerrar. Mas eu vou reforçar isso aqui, gente, porque eu queria que vocês estudassem o capítulo 5, a página 91, nasce um carisma, sol de primavera. Qual é o carisma do movimento? Restauração das famílias pelo poder da oração. Você é chamada para restaurar as famílias pelo poder da oração. Só isso? Só. Aqui a Ângela vai colocar, cada uma tem um papel. Todo mundo é importante na obra. Todo mundo é importante na obra. Aquela que está lá em cima dando a cara a tapa, aquela que recolhe o papel aqui embaixo. Não existe ninguém que é mais importante do que a outra. Ninguém. Talvez aparenta que ocupa um cargo mais importante, mas não é. O Senhor enxerga todo mundo igual. Lembrando que o carisma não é para nós, é para os outros. Portanto, não invejamos os dons das outras. Descubra o seu dom e exerça. Eu tô lendo aqui, ó, tudo que eu marquei que eu queria falar com vocês hoje. Eu fico lembrando de uma formação que o Padre Joãozinho uma vez deu, que ele fala assim, quer coisa pior do que uma pessoa que não canta querer cantar. Aí ela sofre e ela faz todo mundo sofrer. Então descubra o seu dom, porque se você estiver no seu lugar, você vai ser feliz e vai fazer o outro feliz. A Ângela fala outra coisa aqui,
que eu acho muito importante, que às vezes muitas mãezinhas chegam e elas querem colocar o carisma e outros carismas e outra forma de rezar e de fazer nos grupos. Ah, vamos fazer um louvor mais demorado, vamos ficar inventando moda. E o que nós somos chamados para fazer um arroz com feijão bem feitinho, bem feitinho. Faz um arroz gostosinho, soltinho, com gostinho de alho, se você gosta. Mas é o arroz com feijão, para de inventar. A metodologia já falou tudo, já tá tudo pronto. Eles entregam isso aqui, gente, mastigado. Está tudo aqui. Se você não quiser ler, aqui tem aquele livrinho da metodologia. Senão a Ana Paula tá aí, a Ana Paula resolve com vocês. As meninas dizem, Ana Paula resolve. E esse capítulo 7, eu queria que vocês comessem ele. Comessem mesmo. Tem que comer. Tem que ler de novo, porque a gente esquece. Tem que ler. Leia, leia, leia. Isso é o maior tesouro nosso. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que Deus abençoe o chamado de vocês, que Ele honre, Ele vai honrar. Ele honra porque Ele não desperdiça mão de obra. Mas coloca para Ele qual é o seu devido lugar, para que você não sofra, nem faça ninguém sofrer. Deus abençoe. Vai, tia Ângela. Boninha, obrigado. Falando em dom, eu que sou tão certinha, te ouvir falando dessa forma tão solta, é muito gostoso, aprendo muito com você. E quando você contou o caso do livro do Amir Klink, tem um fato que me chama muita atenção, porque quando ele vai avaliar o caseiro que não arrumou a janela, ele tem uma medida para fazer essa avaliação. Ele levava 1 hora para conseguir fazer uma mousse. Então, ele descongelava, tinha todo o processo. No barco, os relógios dele despertavam de 15 em 15 minutos, para que ele pudesse fazer todas as tarefas, né? Então, é um livro que vale a pena, quem gosta de gestão, ler. É muito bom. Né? E aí, eu vejo isso, achei ótimo você trazer esse assunto, porque eu vejo no movimento, Moninha, essa necessidade da gente cronometrar melhor o nosso tempo. Se eu pensasse na minha vida, eu jamais poderia estar no movimento. Eu teria todos os motivos para dizer, não tenho tempo. A partir do momento que eu assumi, eu mudei a prioridade da minha vida para que eu tivesse tempo. Então, isso é uma coisa importante que eu queria reforçar. Segundo, eu pedi, a gente combinou que o primeiro tema seria o carisma, porque eu vejo muitas coordenadoras reclamando da falta de tempo. E é uma verdade, né? Nós somos mãe, nós somos dona de casa, e nessa quarentena, então, que a gente está sendo tudo, é mais difícil. Mas eu vejo muita coordenadora inventando coisas novas. E eu quero dizer o seguinte, não é proibido inventar nada, nada, desde que faz o arroz com feijão. Então, isso é importante. A partir do momento que eu faço o arroz com feijão, aí se eu quero inventar alguma coisa, tudo bem. Mas primeiro faça aquilo que precisa de ser feito. Ninguém fez uma metodologia porque gosta. Nós somos obedientes ao Senhor. Eu adorava fazer pregações longas e compridas, porque eu sou professora de pós-graduação, né? Acostumada a defender teses. E eu tive que morrer em mim e aprender a fazer pequenas pregações entremeadas de música e oração. Ótimo então, ter falado. Isso é uma coisa que eu queria falar. A segunda questão é que a gente precisa de conhecer o carisma. Porque quem conhece o carisma se apaixona. E pessoas apaixonadas fazem aquilo que é para ser feito. A outra questão que eu tenho conversado no movimento
eu briguei muito na renovação, né? E eu brigava na cabeça, porque eu estava lá assessorando a renovação do Brasil e dos Estados Unidos, que eu achava que tinha muita regra. E hoje, Dom Taveira morre de rir de mim, porque eu falo com ele assim, Dom Taveira, tudo que eu briguei, eu estou vendo que nós estamos criando um movimento. A gente cria regra, gente, porque as pessoas não entendem o carisma. É interessante isso. O ano de 2021 na minha vida, nós vamos explicar todos os porquês da regra, para a gente ter o mínimo de regra e o máximo de valores. Os Estados Unidos são pouquíssimas, na Constituição deles, são pouquíssimos artigos, porque desde pequeno eles são acostumados a valores. Nós estamos tendo que pôr regra para depois introjetar valores. Eu gostaria que fosse ao contrário. Quando a pessoa é obediente, vou dar um exemplo, as pessoas falando mal da igreja, mal da CNBB, mal do Vaticano. E eu chamei a Aline, Camila e Cris essa semana e fiz elas assistirem o filme do Lutero, para mostrar o que a desobediência faz na vida. Lutero não queria se separar da Igreja Católica, Lutero amava a igreja, mas resolveu protestar fora da igreja. E a hora que ele protestou fora, ele foi cooptado pela política e se ferrou no final. Porque ele morre rezando o terço. Então, eu queria pedir vocês, olhem para as regras, expliquem porquê das regras. Ninguém aqui, eu vou usar uma palavra chula, bem chula mesmo. Ninguém está aqui para cagar regra. Eu falo isso muito com as meninas do serviço. Para de cagar regra. Por quê? Porque é uma diarreia só, botando algumas regras para as pessoas. Explique o porquê. Por que que eu não posso postar? Porque mistura a minha imagem à imagem do outro. Por que que eu não posso, no grupo, trazer outras devoções? Porque as pessoas não entendem o que é devoção pessoal e o que é devoção do movimento. Tem um ano que eu estou discernindo com a Flávia a espiritualidade do movimento. Um ano, gente, que nós estamos tentando discernir, separar o que é meu e o que é do movimento. E as pessoas chegam querendo que as coisas aconteçam da forma dela. Eu só vejo uma forma para a gente diminuir as regras. Conhecer o carisma. Esse livro, quando eu deixei o testamento para vocês, foi tentando não deixar regras para vocês, mas deixar tudo aquilo que vivenciamos com o coração, com suor e com lágrimas. Porque eu choro muito. Não é lágrima de cair, mas o tempo todo alguém está ferindo o carisma. E toda vez que fere o carisma, eu choro. Eu fico ferida. A hora que eu vejo duas coordenadoras disputando o poder, eu choro. Porque o corpo que briga é um corpo dividido. E quando a gente abre mão de tudo, morrer de tudo, para receber o carisma, é leve. Gente, eu durmo a noite inteira, eu não tenho estresse com o movimento, eu faço um monte de coisa para o movimento de forma leve. Porque eu sou Pedro. Eu não vou mais para onde eu quero. Eu vou para onde o Evangelho me leva. E isso não tem que ser só na minha vida. Uma coordenadora nacional de serviço
e uma coordenadora estadual e uma coordenadora de formação que não entende o carisma, nós não podemos ensinar. Porque a base toda do movimento é o carisma. A Moninha às vezes me liga, elas estão discutindo lá. Um exemplo, nós temos que botar no nosso estatuto que as mães precisam de ser casadas no religioso. É regra da igreja. Agora, na nossa misericórdia, gente, tem uma mãe lá no segundo matrimônio, vive uma vida santa, ela ajuda o padre. É claro que ela pode. Tá debaixo da autoridade do padre. Autoridade do padre. Eu não posso escrever no manual diferente. Mas tem muitas mães em segundo matrimônio muito mais santa do que eu. E aí entra a minha misericórdia. Vocês precisam de entender que tem algumas regras que nós obedecemos à igreja. Essa regra foi colocada porque foi uma orientação do padre Anderson. Mas junto, eu falei com ele, falei, padre, mas tem muitas mães na tua paróquia que são de segundo matrimônio. Minha filha, aí o discernimento do padre, se ele discernir errado, o pecado é dele. É isso que eu queria que se entendesse as regras do movimento. Eu vivia brigando, eu vivia em pé de guerra com as coordenadoras estaduais. Eu estou até com saudade de brigar, porque já tem mais de um ano que eu não brigo com ninguém. Não é isso? Só de brincadeira, eu adoro uma briga e não estou podendo brigar mais. Né? Por quê? Porque os serviços estão brigando no meu lugar. Por que eles estão brigando no meu lugar? Porque o diretor espiritual pessoal meu, que era o padre Fábio, ele falou, você é guardiã do carisma. Você não é guardiã da infraestrutura. Isso mesmo. A partir daquele dia, eu engulo em seco. Eu vejo cada coisa que eu chego a estremecer. Eu não abro a minha boca mais. Agora, quem fere o carisma, eu saio, desculpa, com as 4 patas. Porque muitas vezes eu sou um animal. Gostaria que Deus me modelasse bastante ainda. Agora, tem uma coisa que eu e a Aline não abrimos mão. Enquanto formos viva, o leme é nosso. Porque na igreja a gente precisa obedecer à autoridade. E eu gostaria que isso fosse uma coisa forte. Tem muita coisa que eu não concordo com o padre Anderson. Tem muitas coisas que a gente conversa, depois ele esquece e decide diferente. Só que não é problema meu. Eu não posso falar mal de padre. Eu obedeço e Deus faz a obra. Então, a obediência, ela não é uma obediência cega que não possa ser questionada. Eu adoro gente de nariz empinadinho. Gosto mesmo, eu gosto de gente que questiona, que liga, que fala, não concordo. Não tem problema. Agora, a partir do momento que se vira decisão, eu não tenho escolha. Eu tenho que obedecer. E isso, gente, não é pesado para mim. Tem dias que o Dom Luiz me dá algumas orientações, uma especificamente que ele me faz eu fazer, eu roo por dentro para fazer. Graças a Deus que agora está com pandemia, eu não estou precisando de ir onde ele me manda. Mas eu me roo toda. Mas eu estou lá marcando o espaço do movimento. Posso não gostar, posso não concordar, posso achar que não é o que eu queria. Eu não quero saber. Eu estou lá em obediência ao bispo orientador do movimento. Então, eu quero que isso fique muito claro. Eu e a Aline distribuímos o poder com todo mundo. A gente partilha tudo que tem direito.
mas o leme está na minha mão. E a Aline, mesmo como ela sabe disso. Ela me liga em algumas situações. A mesma coisa, eu queria que as formadoras ensinassem nos seus estados que a coordenadora estadual está com o leme do estado. Ela está ungida para o seu estado. E nós temos que ensinar as coordenadoras regionais e as coordenadoras diocesanas a obedecerem. A mesma coisa com a coordenadora regional, que as diocesanas obedeçam. E as coordenadoras de grupo obedeçam às diocesanas. Esse barco, o piloto é Jesus, mas os braços dele somos nós. Quem guia o barco é ele. Quem diz a direção é ele. Mas o barco é movido pelas nossas mãos. E eu queria pedir uma outra coisa a vocês. Se alguém tem medo de mim e da Aline, a live ela foi feita para aproximar a gente das pessoas. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas achavam que a gente é um ser inacessível. Como diz Dom Luiz Anjo, que não vai no banheiro, que não come, que não tem dor de barriga, né? Assim? Então, se alguém tem medo de mim e da Aline, eu queria pedir que vocês ligassem para nós e falassem isso para nós e nos ajudassem a mudar posturas que talvez não seja correta da nossa parte. Agora, o que não pode é eu não querer seguir porque eu tenho picuinha com alguém. Meu coração essa noite foi um coração muito entristecido. Eu passei uma noite muito entristecida e hoje às 5 horas da tarde eu passei régua nisso. Por quê? A gente tem aborrecimento o tempo todo. Às vezes por mal entendidos e às vezes por mal entendido da parte das outras pessoas. Então, que a gente possa, enquanto carisma, gente, amar a igreja, amar o movimento. E se por algum motivo esse não for o carisma de uma de nós, não tem problema. O que eu não posso é ficar no movimento querendo que o carisma seja da minha forma. Só isso que eu gostaria de dizer. E estou muito feliz mesmo, por a gente estar aqui partilhando carisma. Eu sou apaixonada por saber que todas nós transformamos vidas. Jesus é o motor, mas nós somos o braço que ligamos, a chave que liga o motor, que ajuda as pessoas. Que Deus nos ilumine e continuemos sempre simples, porque Deus é simples. É só isso que eu tenho pedido. Obrigado a todas vocês aí. Obrigada. Amém. Pera que vou rezar no final, mas antes, deixa eu ler aqui, gente, ó. Página 93, tá? Tá marcadinho aqui, ó, amarelo. A espiritualidade de um carisma não é algo pronto. Não é algo que o fundador resolveu um dia escrever por achar bonito. Por querer que todos vivam o que escreveu. Pelo contrário, é uma conjunção de elementos humanos, acontecimentos históricos, inspirações divinas que pouco a pouco vão delineando a forma de uma vocação relacionar-se com Deus. E a partir daí, cada pessoa consigo mesma e com os irmãos. Não é uma coisa que deu na cabeça da Ângela, não, gente. Aí, só para terminar, enquanto a Ângela falava, eu lembrava de uma historinha que o casal casou e foi fazer o peixe que a avó ensinou. E o peixe fazia assim, ó, cortava a cabeça e cortava o rabo. Uma historinha muito conhecida. E botava pra passar o peixe. Mas o marido ficou enlouquecido, falou, não, pra que vai cortar a cabeça? Meu forno cabe o peixe inteiro, nós vamos botar o peixe inteiro. Não, mas a receita tem que cortar a cabeça. Aí ligaram pra avó. Ó, vó, por que tem que cortar a cabeça e o rabo? E a avó falou, porque meu forno era pequeno. Então cortava a cabeça e o rabo. Mas se o forno é grande, você deixa a cabeça e o rabo. E é mais ou menos isso que a Ângela falou.
Não está escrito, não. Mas a gente adequa naquilo com a misericórdia de Deus e debaixo da autoridade do sacerdote. As rezadeiras aí podiam sumir para rezar, né, Ângela? Pode ser? Rezar? Encerrar? Pode. Então vai, vocês Então dois. vamos lá, gente. Moninha, só Oi. antes, Diana, de você rezar, eu queria só colocar uma coisa aqui de pontualidade. Eu sou neurótica com horário, e sou mesmo. Mas eu sou porque eu aprendi com a renovação o errado. Eu vi grupos da renovação acabar porque não tinha hora para começar e hora para acabar. E os maridos ficavam todos com raiva. Então, quando eu brigo por causa de horário, não é porque eu estou não querendo que vocês falem. Eu estou querendo, como Jesus, botar ordem. Porque o Espírito Santo, ele é da ordem. E esse negócio, porque o Espírito Santo falou e eu vou fazer mais tempo. O Espírito Santo falou. Né é assim, Moninha? É assim mesmo. Falou no meu coração. Me desculpa, isso é desorganização nossa que bota a culpa no Espírito Santo. As nossas reuniões têm hora para começar e hora para acabar. E a hora que a coordenadora, seja ela estadual, seja ela nacional, acaba a reunião está encerrada. Ninguém mais pode continuar a reunião depois disso, porque isso é desobediência. Mas foi espontâneo, a gente ficou batendo papo. Desculpa. A coordenadora, ela tem uma autoridade sobre aquela reunião. Quando a coordenadora sai, o inimigo pode dar uma rabada em todo mundo porque houve uma desobediência. E a gente nem percebe aonde é. Quando eu peço a Moninha para fazer a formação, eu fico calada porque eu passei a autoridade para a Moninha. A autoridade está com ela. E a gente precisa de respeitar isso, tá bom? Obrigada. Só para reforçar a hora de terminar, gente. Tem mãezinha que pega o ônibus, 9 horas, às vezes o grupo termina, é o último ônibus que passa e às vezes elas perdem o ônibus. Então tem que ter hora para terminar e obedecer esse horário para terminar. Pronto. Então, vamos agradecer ao Senhor por este momento, não só de partilha, não só porque nós estivemos, Senhor, partilhando o carisma, mas porque nós estivemos unidas pelo carisma. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos proporcionou este momento de união, de compartilhamento do carisma, que este carisma possa realmente estar entranhado em nós possamos vivenciar o carisma, levar este carisma às outras pessoas e entendermos que nada é nosso, Senhor, que tudo é teu, que tudo é moldado, tudo é feito por ti, Senhor. Obrigada. Eu gostaria de terminar dizendo que no meu coração veio uma frase que hoje, essa semana, eu partilhei com a Bianca, que está lá nos Atos dos Apóstolos, nas primeiras comunidades, quando olhavam para eles e diziam, nossa, como eles se amam. Que as pessoas possam nos olhar e, através do carisma, verem isso, como elas se amam. Amém. Obrigada, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Para sempre seja louvado. Continuaremos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ô, gente, Amém. Quem é da mídia aí, ó, pode tirar foto pra nós aí, que eu não sei tirar essa foto de todo mundo junto, não. Só aparece 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 pra mim. Quem tira a foto aí, gente? Tem alguém que tira e manda? Parece que tem um monte de gente com uma imagem congelada, né? Ângela congelou pra mim. Ela congelou pra mim também. Mas ela tá saindo o áudio dela. Alguém pode tirar foto, gente? Senão fica sem foto mesmo. Fica sem foto. Boninha, bate o que Nossa, tem aí, pronto. Gente, então Deus abençoe, tá? Um beijo. Benção aí, viu, Ângela? Abençoa nós aí.
Fim de Deus reunião. abençoe todo mundo. Tchau. Amém.